Muito bem, de volta com o nosso bate-papo, ao lado aqui do Juninho Pernambucano, falando sobre seus belos momentos na carreira, mais que vitoriosa. Hoje, gentilmente, recebendo a equipe do Esporte em Foco aqui no Rio de Janeiro, no centro, no CFZ, né, do Zico. Uma honra, inclusive, estarmos aqui também, sem dúvida nenhuma, ao lado do Juninho. Juninho, falando do Vasco, para a gente fechar o assunto Vasco. Até onde esse time do Vasco pode chegar nesse campeonato? A gente sabe que está oscilando, é uma equipe em formação, o Dorival chegou no meio do caminho, o time mostra bons momentos. O pessoal acha que vai engrenar, aí vem uma sequência ruim. O que está faltando na sua visão? Até onde chega? O torcedor do Vasco pode ficar tranquilo, o time não corre risco de rebaixamento, consegue brigar ainda por um G4. O que você pensa nesse momento? Olha, eu acho que você, na pergunta, você definiu bem, né? É um time que oscila, mas na minha opinião, é um time que oscila porque é um time que não se conhece completamente. É um time que mostra realmente que tem talento, mas que joga junto há pouco tempo. Que o Dorival chegou há pouco tempo, um time que mudou 3 vezes de treinador no ano e alguns jogadores foram embora, outros voltaram, outros foram contratados e acabaram de começar a jogar, outros já estavam há um bom tempo, mas não jogavam, como é o caso do Marlon. Então, é um time que sofre para ser regular. Mas eu diria que o grande talento desse time que me deixa um pouco mais tranquilo é a vontade de acertar e de crescer. É um time responsável, é um time que quer e que, infelizmente, eu não tenho como garantir que não vai continuar oscilando. A nossa situação na tabela hoje ainda é preocupante, mas esperamos vencer os próximos 2 jogos em casa e fazer com que esse time termine o ano numa situação mais confortável para que possa dar uma esperança de ano de 2014 melhor. Como é que você também está vendo esse bom momento do futebol mineiro, né? Nós que somos de Minas. Você teve, inclusive, pelo menos por notícias que a gente acompanha, próximo do Atlético, né, na sua volta agora também, e quando você veio em 2011 de volta ao Vasco. Como é que você vê o Atlético hoje campeão da Libertadores, essa força do Cruzeiro, líder do campeonato, jogando muito bem? Como é que você analisa? Eu acho que o grande potencial do futebol mineiro é que o futebol mineiro ele acabou fazendo com que o que a gente fala, né, o mineirinho ele vai devagarzinho e toma conta, é a organização. O futebol mineiro encarou o futebol de uma forma tão profissional que fez com que o estadual deles, de vocês, começasse mais tarde, com que os times tivessem mais tempo para treinar. Uma fórmula de disputa interessante. Uma fórmula de disputa muito mais interessante, o desgaste muito menor. Foi uma competição em que ajudou o Atlético a se preparar para a Libertadores. Eu acho que talvez seja um estado em que reme a favor dos seus 2 clubes, respeitando a rivalidade. Então, acho que eu conheci semana passada a estrutura do Atlético Mineiro. Eu tenho que realmente dar os parabéns ao presidente. E foi o presidente que nos encontramos algumas vezes e realmente me fez o convite e a proposta para jogar no Atlético. Talvez se eu fosse mais novo e não tivesse essa relação que eu tenho com o Vasco, talvez eu tivesse pensado um pouco melhor, mas a minha vontade era realmente voltar ao Vasco, mas vi que é uma estrutura e uma condição de trabalho que o Atlético Mineiro dá hoje a seus jogadores fantástica. Dizem que o Cruzeiro é do mesmo nível também. Acho que eles acertaram nas contratações, isso também é fundamental. E encarar o futebol com profissionalismo, com seriedade, dando condição aos seus atletas de apresentarem o melhor. E eu acho que isso não é a fórmula, é você dar condição de trabalho para você poder cobrar o máximo do seu atleta. O futebol do Rio hoje está atrasado em relação a isso e a gente lamenta porque a história do futebol carioca é muito forte, mas é aquela coisa, né? Acredito eu que com um regulamento de uma competição estadual um pouco mais fácil para os clubes da Série A, dando um pouco mais de preparação e com menos brigas políticas nos clubes do Rio, acho que a coisa seria mais fácil. Você disse da falta de organização em outras praças do Brasil e que Minas tem lidado muito bem com isso. É a mesma proporção, eu diria, do Brasil para a França, né? Onde você jogou, foi ídolo, conheceu de perto ali cada detalhe do calendário francês, do dia a dia, da estrutura. É muito gritante essa diferença, né, João? A grande diferença também, defendendo um pouco o Brasil, é que todos os campeonatos importantes europeus não existe campeonato estadual. Então você tira uma competição, você diminui, por exemplo, no Rio de 20 a 25 jogos no ano. Se você dividir isso aí, botando 5 jogos no mês, são 5 jogos, 5 meses. Então é muito mais fácil você preparar um calendário e você começa pela competição nacional. Você tem um mês e alguns dias mais de férias, você tem um mês ou às vezes 5 semanas de preparação até que seu atleta faça um jogo oficial.
E se joga muito mais com elenco do que aqui no Brasil. Ainda tem muito essa cultura do titular e do reserva, coisa que não tem mais na Europa, né? Existe rodízio muito mais natural. Então eu acho que essa é a grande diferença. E a tendência para nós, na minha opinião, é não tirar as competições estaduais porque faz parte da nossa cultura. É arrumar um jeito de enxugá-las com que faça com que a rivalidade seja posta em prova ainda nos estaduais, mas com bem menos jogos, e a Copa do Brasil diminuir ela pela metade. Essa é a minha ideia. Eu jogava a Copa da França, era só um jogo, então sorteia mando de campo e sorteia os adversários e fazer sempre a final no Maracanã. Lá a final era sempre no Stade de France, como na final na Inglaterra, sempre o Wembley, por exemplo, ou então fazer um ano, cada ano uma final em um campo, num estádio desse novo construído. E aí você já enxuga uma competição pela metade e você prioriza mais os clubes que vão disputar a Libertadores. Mas no dia que a gente acertar o calendário, a gente entender que a repetição dos jogos diminui o espetáculo porque tira a condição física da maioria dos jogadores e com isso cai o conjunto, a gente vai crescer no futebol novamente. Pra gente liberar o Juninho, que gentilmente nos atendeu, um bate-bola rápido aqui. Seleção pro ano que vem, seu pensamento. O Brasil chega forte, já mostrou isso na Copa das Confederações, que com um pouquinho de tempo e a chegada do Luiz Felipe, a gente não discute o potencial técnico, né, dos nossos jogadores. O que você acha aí? O Brasil chega forte? Acho que provou na Copa das Confederações que é um dos favoritos e que o Brasil tem um grande aliado, que é o próprio Brasil, que é o país. Além da torcida, nós temos um país de climas diferentes do que o europeu encontra, né? Então a gente viu um jogo, por exemplo, Uruguai e Espanha em Recife, com a umidade muito alta, muito lento. E acho que talvez os sul-americanos estejam mais adaptados a isso, mas dependendo de onde jogar alguns times europeus, acho que até isso pode fazer diferença a favor do nosso time. Semana passada a gente viu a Austrália sem conseguir andar em Brasília naquele clima seco. O Brasil atropelou fisicamente, mesmo sendo tecnicamente melhor. A gente viu a Inglaterra jogando no Maracanã com dificuldade física. Então, o europeu sempre foi muito forte fisicamente, talvez ele tenha essa dificuldade aqui. Eu acho que o grande adversário do Brasil vão ser, na minha opinião, a Argentina. Acho que se o Uruguai... A Argentina deve estar louca para aprontar justamente aqui, Acho né? que pelo talento e pela proximidade também, acho que a Argentina vai dar trabalho, mas o Brasil é um dos grandes favoritos, talvez o maior favorito para a Copa. Juninho, 3 dos grandes com os quais você pôde jogar. Consegue listar pra gente os maiores que você teve o privilégio, vamos dizer assim, de jogar? Acho que os dois Ronaldos, o Ronaldinho e o Ronaldo, eles realmente fora de série. Acho que o Romário também entra aí. O Romário também, acho que esses 3 aí que eu joguei, que realmente foram... Joguei com tantos outros, é até injusto, uns 3 só, né? Mas se fosse para escolher, acho que esses 3 aí, eles estariam na frente. Pessoal, conversamos com o Juninho Pernambucano, figura fantástica, não é só do diante das câmeras. A gente agradece demais, Valeu. Juninho. Obrigado mesmo. Você tem muitos abraço. fãs pelo Brasil, você sabe disso, pelo mundo. Mas Lavras é também um reduto de vascaínos que te admiram. Uma mensagem para eles, para a gente fechar essa participação. E muito obrigado mais uma vez. Uma mensagem a todo torcedor vascaíno de Lavras, um grande abraço, obrigado pelo apoio. O sentimento não pode parar, né? Esse é o lema do nosso Vasco e acho que esse sentimento nacional vai fazer com que a gente saia dessa situação hoje um pouco mais complicada do que a gente imaginava, do que o torcedor imaginava alguns anos atrás, mas mesmo sendo essa torcida de longe, essa energia chega pra gente e obrigado a todos, um grande abraço, foi um prazer.